Gente, nessa aula estaremos tratando ainda do artigo 201, tá? Do regulamento que trata da contribuição da empresa, tá? Então, o artigo 201 traz as contribuições de 20% sobre remuneração de empregados e avulsos, traz a contribuição de 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, também 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e ainda a contribuição de 15% sobre o valor bruto das cooperativas de trabalho, né, da nota fiscal da cooperativa de trabalho. Bom, o artigo 201, parágrafo 7º, tá? Ele nos diz, tá, que a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá, que vão, né, contribuir, caso, né, façam opção pelo Simples, na forma prevista lá no passado, era Simples Federal, na forma prevista na Lei 9.317. Hoje, Simples Nacional, Lei Complementar número 123 de 2006. Então, se é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, que no passado fez a opção pelo Simples Federal, hoje pelo Simples Nacional, elas vão ter um perfil contributivo que está especificado, né, no passado na Lei 9.317, hoje na Lei Complementar número 123. Então, o que acontece? A Lei 9.317, tá, dispunha aí sobre o regime tributário das microempresas, né, empresas de pequeno porte. Essa lei instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas, empresas de pequeno porte, Simples, que ficou sendo conhecido como Simples Federal, tá? Então, naquele momento, lá atrás, as empresas, elas tinham, né, desde que microempresas e empresas de pequeno porte que pudessem optar pelo Simples Federal, substituíam os 20%, o SAT, a contribuição de 20% também sobre a remuneração de contribuintes individuais, os 15%, ou seja, todas as contribuições previstas ali no artigo 201, no artigo 22, tá, da Lei 8.212, no artigo 201 do regulamento, por um percentual unificado, tá, percentual esse que aumentava à medida que a receita aumentava e esse percentual incidia sobre a receita das vendas, a receita da prestação de serviços, tá? Começava em 3%, e ia aumentando. Esses 3%, por exemplo, que era a alíquota unificada da primeira faixa de receita, substituía não só as contribuições previdenciárias, como também outros impostos e o PIS/PASEP, tá? Depois nós vamos ter a oportunidade de explorar não o Simples Federal, mas o Simples Nacional em aula subsequente. No caso do Simples Nacional, que foi instituído pela Lei Complementar número 123, de 2006, é necessário lembrar que existem duas modalidades de Simples, que nós vamos chamar, né, de Simples 1 e Simples 2 para fins didáticos. Não é que a lei fale de Simples 1 e Simples 2. A gente vai dividir assim para ter um entendimento mais claro. Essa Lei Complementar 123, ela é ao mesmo tempo o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e ela cria o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, de impostos e contribuições. Imposto de renda à pessoa jurídica, IPI, contribuição social sobre o lucro, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP, tá? O Simples Federal também já substituía tudo isso, tá? Imposto de renda, IPI, CSLL, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP. Tá, isso não mudou, mas o Simples, né, Federal não cobria isso aqui, tá? Isso aqui só se houvesse convênio, a diferença é essa. Então, o Simples Nacional, ele vai ter um recolhimento unificado num único né, num único documento de arrecadação, tá? Que é um DARF, né, simples, tá? Específico, com um código específico para recolhimento do Simples. Também das contribuições patronais previdenciárias. Ele apelidou as contribuições de CPPs aqui, tá? Então, quem é optante? Microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples,
na modalidade 1, não precisa pagar tudo separado. Vai pagar tudo junto num único DARF, num único documento de arrecadação. Então, você tem aí um pagamento de um percentual único sobre a receita e aquele pagamento abrange o pagamento de imposto de renda, nós vimos aqui, de IPI, de contribuição social sobre o lucro, de COFINS, de contribuição para o PIS/PASEP, também das contribuições patronais previdenciárias, do ICMS, do ISS, caso as empresas sejam comerciais ou de serviço, enfim, conforme o caso. Bom, no caso que eu chamo de Simples 2, são as empresas na área de construção civil, paisagismo, decoração, prestação de serviço, de limpeza, enfim, todas essas contribuições sociais aqui e esses impostos aqui, bem como, né, o ISS, vão ser substituídos pelo recolhimento unificado. Mas a CPP, numa pequena construtora que queira, né, na condição de micro EPP, optar pelo Simples, numa pequena construtora, essas contribuições patronais aqui previdenciárias continuarão sendo pagas em separado. Eu vou mostrar isso na sequência e vai ficar claro. Vamos lá. Então, né, no caso do que eu chamo de Simples 1, por exemplo, um mercadinho que optou pelo Simples, um supermercado que optou pelo Simples Nacional, ele vai ter todas as contribuições patronais, previdenciárias patronais, 20%, SAT 123, 20% sobre a remuneração dos contribuintes individuais, 15% sobre o valor bruto da nota da cooperativa de trabalho. Todas elas vão ser substituídas por uma alíquota unificada sobre a receita. E essa alíquota ela vai aumentando conforme a receita acumulada dos últimos 12 meses também ela aumenta, e aí vai se, né, elevando o percentual sobre a receita. Então, esse seria o que eu chamo de Simples Nacional 1, tá? Tudo isso aqui é CPP, que ele chama de CPP, todas essas são contribuições, né? Como ele chama aqui, olha, contribuições patronais previdenciárias, todas são substituídas por um percentual único sobre a receita. Percentual único não no sentido de que uma contribuição naquele percentual no mês substitui todas as demais incidências, tanto das CPPs quanto da COFINS, contribuição social, enfim. Muito bem. Agora, existem empresas que eu chamo de Simples na sua modalidade 2, que é aquele grupo que está lá no artigo 18, parágrafo 5º da Lei Complementar 123. Tá? Então, aqui diz que as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do anexo 4 da Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso 6 do caput, ou seja, não estará incluída na forma de recolhimento do Simples Nacional as CPPs, as contribuições patronais previdenciárias, devendo essas contribuições patronais previdenciárias ser recolhidas conforme a legislação prevista lá, que é a Lei 8.212, que é o Regulamento da Previdência. Então, quem trabalha com construção de imóveis, obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, e quem trabalha com serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o que vai acontecer? Continuam pagando normalmente os 20% sobre a remuneração dos empregados, o SAT 1, 2 ou 3 sobre a remuneração dos empregados e avulsos, 20% sobre a remuneração de contribuinte individual, 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços, tá? Agora, o imposto de renda pessoa jurídica, o IPI, se fosse o caso, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? O PIS/PASEP, o ICMS, se fosse o caso, porque aqui seria caso, na verdade, é de ISS, tá? Mas o restante que está lá previsto, né? Na Lei Complementar 123, tudo isso aqui é substituído por um percentual único incidindo sobre a
receita. Qual é a diferença daqui para aquele outro caso lá, do Simples 1? Nesse caso aqui, todas aquelas outras que a gente colocou naquele slide, mais as contribuições patronais previdenciárias vão ser substituídas pela alíquota unificada, tá? Por um recolhimento único. Bom, o artigo, nós vamos ver o Simples Nacional mais adiante. Então, cuidado, Simples Federal, tá? Ficou, né, até meados de 2007, porque no final do ano de 2006 sai a Lei Complementar 123, que cria o Simples Nacional. Então, a partir do ano de 2007, a partir da metade do ano, eu não falo mais em Simples Federal. O que passa a existir é o Simples Nacional. Por que Simples Nacional? Porque traz também o ICMS e o ISS para a sistemática do Simples. Envolve, portanto, impostos que são de estados e municípios. Bom, artigo 201, parágrafo 8º, diz o seguinte, que a contribuição será sempre calculada na forma do inciso 2 do caput, quando a remuneração ou retribuição for paga ou creditada à pessoa física. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se aplica o percentual de 20% sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada à pessoa física quando ausentes os requisitos que caracterizem o segurado como empregado, mesmo que essa pessoa física não esteja inscrita no regime geral de previdência social. Então, uma pessoa não está inscrita na Previdência, presta serviço a uma empresa, tá? Eu digo para vocês que ela é alguém que é filiada, mas não se inscreveu, ela está informal e irregular junto à Previdência. Então, essa pessoa física presta serviço à empresa. Ela não estando inscrita, a empresa diz, ele não é segurado da Previdência, eu não vou pagar os 20%. Conclusão equivocada. Por quê? Número 1, trabalhou, filiou, não tem querer. Qualquer pessoa física que exerça atividade remunerada vai ser segurada obrigatória da Previdência, tá? A empresa, quando contrata um prestador de serviço, pessoa física não inscrito, é obrigação da empresa providenciar a inscrição desse prestador de serviço. A empresa é obrigada a inscrever o contribuinte individual quando ele não estiver inscrito. E outro dado que a gente pode extrair daqui é o seguinte, é que se estiverem ausentes os requisitos de uma relação de emprego, o pagamento é 20%. Mas se estiverem presentes os requisitos para caracterizar o segurado como empregado, aí eu vou caracterizá-lo como tal e exigir os 20%, mas também o SAT, seguro contra acidente de trabalho, sobre a remuneração daquela pessoa. Bom, artigos 9 a 14 foram revogados. O parágrafo 15, ele vai tratar daquela contribuição que está no inciso 4, né, do caput, que é uma contribuição de 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, esta é a base. Só que vejam que aqui, além desse inciso 4, só um pouquinho, além da contribuição que está no inciso 4, ele referencia aqui o parágrafo 8º do artigo 202. E nesse parágrafo 8º do artigo 202 é que vem a previsão que estava já lá na Lei 8.870, né? 8.870 de 94, tá? Deu um branco agora. Essa contribuição aqui também incide sobre essa mesma base. E isso aqui nada mais é, minha gente, do que o seguro contra acidente de trabalho, tá? Que substitui aquele SAT 1, 2 ou 3 que as demais empresas pagam. Então, o que ele está dizendo aqui é isso aqui. Que no lugar dos 20% sobre a remuneração, 2,5% sobre a
receita. No lugar de 1, 2 ou 3% sobre a remuneração, 0,1% sobre a receita, que nós já tínhamos visto anteriormente. Vamos lá. A partir de 14 de outubro de 96, as contribuições, essa contribuição de 2,5%, mais a contribuição de 0,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, são de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica, não sendo admitida a subrogação adquirente, consignatário ou cooperativa. Aí você vai perguntar, mas antes, não foi sempre de responsabilidade do produtor rural pessoa jurídica? É que anteriormente a essa data, 14 de outubro de 96, existia a subrogação. Antes funcionava assim: o produtor rural pessoa jurídica vendia sua produção para uma indústria. A indústria descontava a contribuição sobre o valor da venda, né, da aquisição lá, na verdade, do produto rural, do produtor, e ela, a indústria, que era adquirente, se obrigava a fazer uma guia recolhendo aquele valor retido. Ou seja, era responsabilidade do adquirente dos produtos rurais descontar a contribuição do produtor e repassar esse valor descontado aos cofres da Previdência. Hoje, essa sistemática, que a gente chama de subrogação do adquirente, só existe quando é produtor pessoa física, segurado especial. Quando se tratar de um produtor rural pessoa jurídica, o produtor é o contribuinte e é também o responsável pelo pagamento da guia. Então, quando uma empresa produtora rural, exclusivamente produtora rural pessoa jurídica, vende matéria-prima para uma indústria, essa empresa produtora rural se encarrega de recolher os 2,5 mais 0,1 sobre o valor da produção vendida, não cabendo mais à indústria fazer o desconto sobre o valor da aquisição e também recolher esse valor. Não é mais responsabilidade do adquirente. Não existe mais subrogação, nem do adquirente, nem da cooperativa, nem de uma empresa que recebesse os produtos rurais em consignação. Só lembrar para vocês que também é devido pelo produtor rural, pessoa jurídica, sobre a receita da comercialização da produção rural, um percentual de 0,25% destinado a um terceiro, também chamado de outra entidade, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tá bom? Bom, o produtor rural, pessoa jurídica, continua obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado, empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em geral. Eu não deixei aqui, então eu vou voltar lá naquele quadro. Esse produtor rural, pessoa jurídica, além de ter que pagar 2,5%, 0,1% sobre a receita da produção rural, aqui da comercialização da produção rural, 20% sobre a remuneração do CI, 15% sobre o valor da nota da cooperativa, esse produtor ele ainda teria a obrigação de reter 8%, 9% ou 11% sobre o salário de contribuição do seu empregado, reter 11% sobre o salário de contribuição do contribuinte individual que lhe presta serviço, tá? Bom, parágrafo 18 revogado, parágrafo 19. O parágrafo 19 do artigo 201, ele trata da cooperativa de trabalho, dizendo que a cooperativa ela não paga 20% sobre a remuneração do cooperado, sobre as retribuições. Então, a cooperativa de trabalho não está sujeita à contribuição de 20% sobre a remuneração do cooperado em relação às importâncias por ela pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que esses cooperados, por seu intermédio, tenham prestado à empresa. Então, a cooperativa não tem esses 20%. Vamos lá. Então, aqui, vejam, uma empresa, quando contrata cooperados através da cooperativa de trabalho,
A empresa contratante, ela tem 15% de encargo, essa empresa aqui. Já a cooperativa, quando ela remunera os cooperados, ela vai pagar, distribuir, né, valores pelos serviços que os cooperados prestaram a essa empresa. O que está dizendo ali naquele parágrafo é que ela remunera os cooperados, mas ela não paga 20%. A única obrigação da cooperativa, nesse cenário aqui, é reter 11% do salário de contribuição do cooperado. Contribuição essa aqui, que nada mais é do que a contribuição do próprio cooperado como contribuinte individual, tá? O parágrafo 20 diz que a contribuição da empresa relativamente aos serviços que lhes são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de transporte, de trabalho na atividade de transporte rodoviário de carga ou passageiro, é de 15% sobre a parcela, correspondente ao valor dos serviços prestados pelos cooperados, que não será inferior a 20% da nota fiscal ou fatura. Então, eu tenho aqui uma empresa que contratou uma cooperativa de transportadores autônomos e aí os cooperados associados a essa cooperativa prestam serviço à empresa. Pode ser, por exemplo, a cooperativa de taxistas. Quando a cooperativa emite a nota fiscal de serviços, vejam que os 15% aqui, que é a contribuição da empresa contratante, não vão incidir sobre o valor bruto da nota. Vão incidir sobre uma parcela da nota. Tá? Parcela essa que não pode ser inferior a 20% do seu valor. Então, eu vou aplicar os 15% não sobre o valor bruto, eu vou aplicar os 15% sobre 20% do valor bruto da nota, que é o mínimo admitido de serviço nesse contexto. Bom, parágrafo 21, tá? O disposto no inciso 4, e aqui, gente, o regulamento vai e volta, nós estamos de novo naquela empresa que é exclusivamente produtora rural, tá? E diz que os 2,5% sobre a receita da comercialização da produção rural não se aplica. Então, não quer aplicar esses 2,5%, aí o parágrafo 21, sobre a receita bruta da comercialização, relativamente à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma desse artigo e do artigo 202. Então, em vez de ter os 2,5%, 0,1% sobre a receita, em vez disso, continua-se a aplicar 20% sobre a remuneração dos empregados que trabalham prestando serviço a outras empresas, tá? 20% sobre a remuneração e o SAT vai ser, dependendo da atividade preponderante, 1, 2 ou 3% sobre a remuneração, tá? Então, numa empresa, por exemplo, que seja exclusivamente produtora rural, pessoa jurídica, essa empresa, ela entende de prestar serviços para o fazendeiro vizinho. Existe uma fazenda que não é de sua propriedade e essa empresa, essa produtora rural, pessoa jurídica, ela tem máquinas colheitadeiras que estão lá, né, subutilizadas e ela entende de prestar o serviço fazendo a colheita da fazenda vizinha e aí vão os empregados nas colheitadeiras da empresa prestar esse serviço numa fazenda vizinha. Ao prestar serviço, no contexto de atividade de produção rural, prestar serviço nesse contexto, a remuneração paga aos empregados que prestaram serviço vai continuar sofrendo a incidência de 20% e do SAT 1, 2 ou 3. Então, aqui, em vez de ter essa troca aqui, tá? Nesse caso aqui, quando se tratar de prestação de serviços, a remuneração paga aos empregados pela prestação de serviços continua sofrendo a incidência desses 20% e do SAT 1, 2, 3, não ocorrendo
apenas no que diz respeito à remuneração desses empregados da prestação de serviço, a substituição de 20 por 2,5 e de 1, 2 ou 3 por 0,1 sobre a receita. E ele, inclusive, aqui diz o seguinte, que no caso dessa receita, tá, dessa receita obtida aqui com a prestação de serviços, não se vai, sobre a receita da prestação de serviços, não se vai exigir 2,5 nem 0,1, ok? Então, o empregado da empresa, que é exclusivamente produtora rural, foi prestar serviço na produção rural da fazenda vizinha. Sobre a remuneração dele, incide 20%, SAT, sobre a remuneração desse empregado. Obviamente, essa fazenda vizinha vai pagar a empresa pela prestação de serviço, gera receita para essa empresa, produtora rural, que prestou o serviço. Sobre a receita da prestação de serviço, não vai haver incidência de 2,5 mais 0,1, porque a contribuição de 2,5 mais 0,1 sobre a receita substitui a contribuição de 20% e o SAT sobre a remuneração do empregado. E nesse caso eu mantive os 20% mais o SAT sobre a remuneração do empregado. Vamos lá. Parágrafo 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que além da atividade rural, explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviço. Vejam que aqui é autônoma. Então, por exemplo, se ela passa a ter uma atividade de prestar serviços em outra área que não é de produção rural, ou se ela passa a ter atividade comercial e industrial. A atividade comercial, ela planta manga, mas na hora de vender, ela vende manga, caju, acerola, tá? Melão. Significa que, além de produtora de manga, ela comercializa produtos rurais adquiridos de outros produtores. Então, ela tem também atividade comercial. Então, a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, quando ela explorar também outra atividade econômica autônoma, tá? No mesmo ou em outro estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribui de acordo com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 201 e artigo 202. Então, ela vai pagar o quê? 20%. Ela vai pagar, 15%, 20% sobre a cooperativa, isso é normal, tá? Mas vai pagar os 20% mais o SAT sobre a remuneração dos seus empregados e trabalhadores avulsos. Ou seja, não haverá aqui, quando ela tem outra atividade autônoma, a substituição dos 20% sobre a remuneração por 2,5% sobre a receita, nem do SAT 123 por 0,1 sobre a receita da comercialização da produção, tá? Então, vamos lá. Então, ela fica contribuindo, tá? Se ela tem outra atividade autônoma, ela vai ficar contribuindo, seja essa outra atividade autônoma comercial, industrial ou uma atividade autônoma de serviços, aí não tem jeito, ela não será exclusivamente produtora rural e continua pagando o que pagam as empresas em geral, não tem a substituição, tá bom? No próximo parágrafo, na verdade, no próximo artigo, nós vamos começar a conversar sobre as agroindústrias. Isso, então, vai ficar para a nossa próxima aula. Até lá!